super revisão TSE, ok? Logicamente, né? Língua portuguesa, o português. E agora vamos continuar no tópico concordância. E vou falar, pessoal, sobre o segundo verbo importante aqui. Não lembro se eu coloquei 3.1 ou ponto 1 na aula passada do verbo haver. Agora eu continuo a partir do verbo fazer. Como é que funciona, professor, o verbo fazer na língua portuguesa? O verbo fazer, quando ele indicar tempo, ele é um verbo impessoal. Ao indicar tempo, ele é impessoal. Claro, quando falamos tempo, é tempo transcorrido, clima ou temperatura. Tempo transcorrido ou ainda clima ou ainda temperatura. Temperatura. E vem comigo. Impessoal, o que significa impessoal? Significa que ele não tem sujeito. Não tem sujeito. E aí a lógica é, se ele não tem sujeito, significa que ele fica no singular. Tá aqui. Claro que não há como comparar no Sebrasp o verbo haver com o verbo fazer, porque o haver cai muito mais. Então é incomparável no Sebrasp. O haver cai muito mais. Mas assim, ó, por exemplo, o certo é faz dias que não a encontro, é tempo transcorrido. O certo é fez 30 graus ontem, é temperatura. Faz dias quentes aqui, é, pessoal, clima. Então, ao indicar, pessoal, temperatura, ao indicar, pessoal, clima, tempo transcorrido, ele tem de ficar no singular. O áudio está baixo? O áudio está meio baixo, Walker. O pessoal está... beleza então. O pessoal tá ajustando ali, pessoal. Daí só me dá o ok agora, se está tudo bem com o áudio. O Walker já está ajustando para nós aqui, tá? Se precisar mexer aqui, eu mexo, tá, Walker? Muito bem. Pessoal, agora... eu acredito que numa prova como TSE, o verbo fazer aparecer não é normal. O haver tem muito mais tendência a aparecer, mas o próximo tópico é extremamente importante. O próximo tópico, pessoal, que eu coloco para vocês, eu vou colocar assim para ficar mais fácil. 3.2, imagina o 3.1 foi o verbo haver da aula passada, tá? 3.3. Concordância com a partícula, concordância com a partícula C. Isso aqui é importante. A gente vai falar do C hoje mais ainda, né? Mas a concordância com a partícula C, eu já tenho de falar muitas coisas, presta atenção agora que fica importante e é um pouquinho mais aprofundado, tá? Melhorou? Melhorou? Agora sim? Show de bola. Melhorou, Walker. Como é que funciona? Pessoal, sempre que o verbo vier acompanhado da partícula C, vocês têm de fazer a pergunta para localizar o sujeito. A pergunta de localização do sujeito é que C mais verbo. Então, a pergunta de localização do sujeito é que C mais verbo. Aqui está a pergunta que eu devo fazer de localização do sujeito. Que C mais verbo. Quando eu fizer essa pergunta, eu, como resposta, primeira opção, eu poderei ter um sujeito. Ok? Primeira opção. Se eu tiver sujeito, pessoal, a lógica é a seguinte, a concordância. Já saiu da frente. Se eu tiver sujeito, a concordância.
Só que eu quero um pouco mais, porque estamos fazendo questões do Sebrasp e eles colocam a partícula C e perguntam se há uma indeterminação do sujeito. Ou seja, no final das contas, eles querem saber se o C é partícula passivadora ou se é índice de indeterminação do sujeito. Vamos lá. Então, há sujeito, há concordância. O que vai acontecer, pessoal? É muito provável que o teu C seja uma partícula passivadora. Muito provável. Eu diria que é 90% provável que seja. Já há sujeito, ok. Mas eu tenho de ter 100%. E eu só consigo chegar a 100% para falar que é partícula passivadora quando eu passo da chamada voz passiva sintética, voz passiva sintética, passando para a voz passiva analítica. Ai, professor, não estou entendendo. Calma, só nota. Aí eu faço essa passagem da voz passiva sintética para a voz passiva analítica, para que eu saiba também classificar o C como partícula apassivadora. Ou há um outro nome, pessoal, aqui que é pronome apassivador, dá na mesma. Partícula apassivadora, pronome apassivador dá na mesma. O senhor dá exemplos? Ainda não. Já vamos entender tudo. Primeiro, pessoal, segue comigo. Coloca assim, ó. Versus. Daqui a pouco, eu faço a pergunta que ser mais verbo, mas não há sujeito determinado. Fiz a pergunta que ser mais verbo, porém, pessoal, não há sujeito determinado. Determinado. Olha só, olha que interessante. Não há, se o sujeito não é determinado, o sujeito é o que? Indeterminado. Mesma coisa. Mas por que que o sujeito não será determinado? Ah, tá. Fiz a pergunta que ser mais verbo. Não será determinado, pessoal, em dois momentos. Quando na resposta. Fiz a pergunta, que ser mais verbo? Resposta. No início houver uma preposição. Sempre que no início da resposta houver uma preposição, daí não importa o que vier depois. Não poderá ser o teu sujeito determinado, porque o sujeito jamais, o núcleo jamais estará ligado a preposições. Então, havendo uma preposição, não é sujeito determinado. E o outro caso, mais raro, se não houver resposta. Se não houver resposta. Eu fiz a pergunta que ser mais verbo, mas não há resposta. E o Sebrasp já fez isso. Eu vou mostrar para vocês pela lógica. Aí, o que acontece? Esse cara aqui, eu estou ensinando duas coisas ao mesmo tempo, porque eles perguntam as duas coisas ao mesmo tempo, fazem uma confusão de propósito. Esse cara aqui, o C, passa a ser, pessoal, índice de indeterminação do sujeito. Então, ele já não é mais o teu sujeito, ele é índice de indeterminação do sujeito. Professor, como assim? Não entendi. Isso, pessoal, estou com um pressentimento que o 3.3 vem na prova de vocês. Eu não sei se vem em forma de concordância ou nessa pergunta se o sujeito é determinado, é indeterminado, alguma coisa virá, tá bem? Então, eu tenho de colocar exemplos e depois dos exemplos eu abro para as perguntas, tá? Primeiro os exemplos que eu ainda não expliquei. Eu só coloquei dados. A partir dos exemplos eu começo a explicar. Lá se debate ou lá se debatem todos os assuntos.
Então, lá se debate, lá se debatem todos os assuntos. Ainda não se obedecem as regras, ainda não se obedece ou obedecem as regras naquele lugar. Vou colocar lá para resumir a frase. Ainda não se obedecem as regras lá. Depois, é bom que se cumpra, é bom que se cumpram as medidas. É bom que se cumpram as medidas. Número 4, pessoal. É bom que não se acreditem nestas histórias. Muito bem, vamos começar aqui. Verificar o que nós temos de saber, pessoal, e aí a gente debate um pouquinho, tá? São muitos pontos que podem perguntar, vamos abordar todos. Ah, senhor, mas tudo ao mesmo tempo? É tudo ao mesmo tempo, assim será a tua prova. Lá se debatem todos os assuntos. Primeira pergunta que eu faço, localização do sujeito. E para localizar o sujeito, volta comigo, a pergunta está aqui, ó. Que é que se mais verbo. Eu tenho de colocar o se na pergunta quando ele vier acompanhando um verbo. Porque se eu perguntar errado, olha aqui, ó. Lá se debate ou se debatem todos os assuntos, daqui a pouco eu pergunto errado. Quem é que debate? Ah, é alguém. Já está tudo errado. Não posso perguntar errado. Então, o certo é que se debate. Que é que se debate. Resposta, todos os assuntos. Professor é sujeito? É, pois existe resposta e a resposta não vem com preposição no início. Se não há preposição no início, é sujeito. Muito bem. Então, aqui eu tenho o meu sujeito. Ótimo. O núcleo do sujeito é assuntos, o substantivo assuntos. Agora, pensa comigo. Se há sujeito, há concordância. Eu tenho de colocar debatem. Lá se debatem todos os assuntos. Então, primeira coisa que eu tenho de saber, sujeito concordância. Mas o Sebrasp está fazendo isso direto. Coloca sujeito e diz assim, ó, que esse se serviu para indeterminar o sujeito. Não, ele não serve para indeterminar o sujeito, uma vez que há sujeito. Há um sujeito. Agora eu vou um pouquinho além. Aqui, ó. Eu vi que há sujeito, há concordância, maravilha. Agora eu quero ainda tentar passar da voz passiva sintética para a voz passiva analítica. E qual é a voz passiva analítica, professor? É aquela que tem o verbo ser mais particípio, né? Então, por exemplo, lá se debatem todos os assuntos. Eu poderia passar para a voz passiva analítica. Lá, todos os assuntos são debatidos. Então, neste momento, nós temos uma partícula apassivadora ou pronome apassivador, mesma coisa. Foi ali? Então, fizemos todas as análises possíveis. Concordância, quem é o sujeito, qual é a classificação do ser. Ainda não se obedecem as regras lá. Se eu perguntar, nota comigo, que é que se obedece, não é quem obedece, daqui o se, que é que se obedece. Resposta, as regras. Ah, professor, acabou. É sujeito, já fiz a passagem na minha cabeça, ainda não se obedecem as regras lá, lá as regras não são obedecidas, está tudo bem. Calma, não, calma, para por aqui. No momento em que há o acento grave,
Lembra que é uma simbologia. Aqui existe uma preposição mais um artigo. Então, neste momento, pessoal, não é o teu sujeito. Não pode. É só o objeto indireto. Isso aqui é um complemento. É um objeto indireto do verbo obedecer. Obedece, obedece a. Não é sujeito. Automaticamente, não há concordância. Não tem como concordar se não é sujeito. Aí, nota, aqui sim a banca pode falar a indeterminação do sujeito. Aqui há. Por quê? Porque o C é classificado como índice de indeterminação do sujeito. Eu tenho realmente um sujeito indeterminado. É bom que se cumpram as medidas. Se eu pergunto o que é que se cumpra, as medidas é a resposta. Qual é a diferença em relação à anterior? A anterior, pessoal, nós tínhamos o acento grave, que é uma simbologia para a preposição mais artigo. Aqui não. Então aqui é sujeito, é só artigo, é sujeito. Pessoal, se é sujeito, há concordância, cumpram. Tá ali, não para mais. Assim, é pensamento lógico, tá? É sujeito à concordância, já vamos verificar se aquele se é partícula passivadora. É bom que se cumpram as medidas, é bom que as medidas sejam cumpridas. Sim, partícula passivadora ou pronome passivador. É bom que não se acredite. É bom que não se acreditem nestas histórias. Que não se acredite. Resposta, nestas histórias. Pessoal, é sujeito? Não é. Por que não? Porque nestas é em mais estas. Isso aqui, pessoal, é o objeto indireto do verbo acreditar. Quem acredita, acredita em. Então não é sujeito, não há concordância. Porque o meu sujeito aqui é o quê? Ele é indeterminado. E o cessor, índice de indeterminação do sujeito. Professor, eu acho que eu entendi. Então eu tenho de fazer essa pergunta que é que ser mais verbo. Isso. É só analisar. Se for sujeito, ou seja, não estiver preposicionado, é sujeito, e aí eu desenvolvo o pensamento de concordância, partícula passivadora, isso. Mas eu não entendi uma coisa, professor, diga. Antes, quando colocou lá, professor, que não há sujeito determinado, houve dois motivos. Um é da preposição, que até agora eu entendi, mas tem um outro lá que eu não entendi. Se não houver resposta, como assim? Ah, boa. Também às vezes acontece isso na hora da prova. Olha aqui, olha aqui. Imagina comigo, pessoal, a seguinte frase. Convém que se estude ou estudem, convém que se estude ou que se estudem os conteúdos mais importantes. Convém que se estude, convém que se estudem os conteúdos mais importantes. Muito bem. Convém que se estude, convém que se estudem todos os dias até a prova. Convém que se estude, que se estudem todos os dias até a prova. Eu coloquei o mesmo verbo de propósito, estudar e estudar, né? Porque é análise pura. Pessoal, olha só comigo aqui, ó. Convém que se estude, que se estudem
Os conteúdos mais importantes. Se eu colocar assim para vocês, me ajuda. Número 5, tá? Que é que se estude? Que é que se estude? Resposta. Os conteúdos mais importantes é sujeito. É sujeito. Então, se é sujeito, haverá concordância. Tá aqui, ó. Convém que se estudem os conteúdos mais importantes. Excelente. E agora eu ainda quero classificar o C. Pessoal, eu poderia falar assim, ó. Convém que os conteúdos mais importantes sejam estudados. Então eu tenho uma partícula apassivadora. De propósito, ao mesmo verbo. Por que eu coloquei o mesmo verbo? Porque não é uma decoreba isso aqui, não é decorar o verbo, é a análise contextual que o Sebrasp vai trazer lá no texto. Aí no texto que eu tenho que analisar. Na 6, convém que se estude ou estudem todos os dias até a prova. Observa, que é que se estude? Observa que eu não quis determinar o sujeito. Ó, por isso que aqui, ó, não há sujeito determinado se não houver a resposta. Na número 6, que é que se estude? Não há resposta. Todos os dias, pessoal, é adjunto adverbial. Até a prova é adjunto adverbial. Poderia simplesmente colocar, convém que se estude todos os dias, convém que se estude até a prova. Adjunto adverbial, adjunto adverbial. Não, mas não é sujeito. Não há concordância. E agora, o C é índice de indeterminação do sujeito. Então, de fato, na 6, em relação ao estudar, eu quis indeterminar o sujeito. Eu não queria falar conteúdos, sei lá, provas. Não, que se estude. Ok? Muito bem. Pessoal, alguma dúvida em relação a essa parte que eu considero, até a gente vai falar um pouquinho novamente daqui a pouco, né? Daqui a pouco pode falar. Mas algum ponto aqui que eu tenho que apagar o quadro? Alguma dúvida? Alguma colocação? Alguma dúvida? Antes de apagarmos? Nada de dúvida? Tudo bem, Cris? Obrigado, Cris. Maravilha, Marcos. Não? Tudo bem. Então, vamos apagar aqui. Hoje, a gente vai falar novamente na partícula passivadora e no índice, mas eu já tinha de falar dentro da concordância, porque faz todo o sentido. E quero colocar mais um ponto interessante em relação ao Sebrasp, pessoal, na concordância, que é bem recorrente, tá? Bem recorrente. Olha só, pessoal. Agora, nós teríamos o 3.4. Lembra que o tópico é concordância. Eu quero falar da concordância nominal, que há uma coisinha que eles adoram cobrar de vocês, que é isso aqui, o todo. No português, nós temos o todo e nós temos toda. Todo é qualquer, toda é qualquer. Só que nós temos também, pessoal, e aí que vem a loucura, uma pequena diferença. Nós temos o todo o e temos o toda a. Como assim? É um artigo depois do todo. O todo é um pronome indefinido, né? Mas temos o todo o e toda a. E aí há uma mudança semântica, porque todo o significa inteiro e toda a significa inteira. Então há uma diferença entre todo, toda, todo o e toda a. Então olha só, por exemplo, pessoal, fiz toda ou toda a prova em 3 horas. Depois, letra B, toda ou toda a prova do Sebrasp cobra
interpretação. Ó, fiz toda a prova em 3 horas, toda a prova do Sebrasp cobra interpretação. Pessoal, no primeiro caso, o que nós temos aqui? Será que temos de colocar o artigo fiz toda a prova em 3 horas ou fiz toda a prova? Fiz toda a prova em 3 horas. No dia a dia a gente nem se dá muita bola, né? Mas existe essa diferença. Sem artigo é qualquer, com artigo é uma ideia de inteiro. Na letra a nossa lógica é fiz a prova inteira. Então o certo é fiz toda a prova em 3 horas. A prova inteira em 3 horas. Na de baixo, toda a prova do Sebrasp cobra interpretação, a ideia é de generalização. Essa é a ideia. Generalização, é qualquer. Qualquer prova do Sebrasp cobra interpretação. Generalizei, não há o artigo. Claro, pessoal, que em certas frases, depende do sentido que eu queira dar. Eu posso falar assim, por exemplo, pessoal, naquela região chove todo dia. Quando eu digo naquela região chove todo dia, qualquer dia. Se eu disser naquela região chove todo o dia, eu estou dizendo que naquela região chove o dia inteiro. Então, em certas frases, sim, depende, pessoal, do que eu queira colocar. Agora, cuidado, porque já apareceu no Sebrasp mais de uma vez uma observação aqui, pessoal, que vocês têm de saber. Que observação? No plural, galera, no plural é sempre, vou colocar aqui abaixo, ó, todos os e todas as. Todos os e todas as. Para aí, professor. Mas essa diferença, então, só existe no singular. Por exemplo, essa frase B, toda prova do Sebrasp cobra interpretação, se eu a passo para o plural, obrigatoriamente, até vou reescrevê-la aqui, ó, teria de ser assim, pessoal. Todas as provas do Sebrasp, pontinhos, cobram interpretação. E temos um problema. Qual? Eles não dizem assim, ó, analisa o emprego do todo. Não. Eles reescrevem a frase. É uma reescrita. Olha, a reescrita está correta? Eles não falam para vocês, olha, em nenhuma matéria aqui. A única é essa aqui, ó. Eles estão perguntando hoje diretamente, se o C indica a indeterminação do sujeito ou não indica. Aqui estão sendo muito claros. Mas o que vocês têm de cuidar, quando não perguntam aqui se o C indica ou não indica, eles reescrevem com erro de concordância. É na reescrita, então, raramente o Sebrasp fala, pessoal, e acho que está falando muito mais, olha, analisa aqui a concordância do verbo haver, olha, analisa aqui o emprego do todo o. Não, geralmente é uma questão de reescrita que eles cobram a gramática de vocês. Tá? Até digo, nessas provas de 2024, eu acho que eles estão falando muito mais. Estão direcionando muito mais. Olha, em relação à crase, é opcional ou não é opcional? Em relação à concordância, tá certo isso ou tá errado isso? Até estão sendo mais objetivos. Mas mesmo assim, já fizemos provas em 2024, agora que eles só reescreveram isso aqui, o aluno tinha que saber. Ele não falou assim, analisa o todo. Tem que saber, plural, coloca artigo. Então, singular. Toda criança deve brincar. Qualquer criança deve brincar. No plural, todas as crianças devem brincar. Caiu uma questão agora, faz muito tempo, pessoal, que eles colocaram uma reescrita e colocaram assim, ó, todas sociedades, pontinhos. Estava errada a questão.
Aí era o erro. Não é todas sociedades, é todas as sociedades. Plural tem que colocar o artigo. Então eu não posso falar assim, ó, todas as cadeiras aqui da sala são vermelhas. Todas as cadeiras. Não. Todas as cadeiras aqui da sala são vermelhas. Ok? Então o primeiro ponto, pessoal, está aqui. Agora, o 3.5, tomara que caia, porque só vocês vão acertar. Que eu vou colocar agora o 3.5, tá? Tomara que caia, porque só vocês acertarão. Esse aqui é frequente, o todo. O 3.5 seria uma questão para a galera errar.